Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e finalmente o cenário novo do canal está pronto. Como vocês podem ver aqui atrás de mim. E mano, eu tô apaixonado por esse cenário, espero que vocês também gostem. Tem pôsteres novos, tem alguns antigos, tem alguns que eles estão um pouquinho escondidos atrás de mim, mas ainda assim estão compondo bem o cenário. E ao longo do tempo, ao longo dos próximos dias, próximas semanas, os próximos vídeos, eu vou tentando encontrar formas de que vocês vejam todos os quadros. Posso trocar de lugar, tem uns que eu consigo trocar, tem uns que eu não consigo, né? Os que tá com fita eu consigo, mas não vou ficar trocando tanto, tem uns que tá com prego, tem uns que tá com fita isolante, tá uma bagunça, mas tá uma bagunça organizada. Finalmente consegui trazer esse cenário novo pra vocês e eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, qual desses pôsteres e quadros você mais gostou, conta aqui pra mim que eu quero saber. Enquanto isso eu vim aqui falar pra vocês hoje sobre Game of Thrones. Para todo mundo que é fã dessa série que é símbolo da HBO, provavelmente todos nós estamos aguardando muito ansiosamente pela última temporada, mas é claro com um peso no coração torcendo para não chegar nunca, porque sabemos que é a última temporada. Mas enquanto a série não chega, a gente tem algumas curiosidades que estão sendo soltadas aí por algumas revistas americanas, como por exemplo o tema do vídeo de hoje, que lá no começo de Game of Thrones, acho que foi 2011, 2010, não lembro exatamente o ano, quando saiu a primeira temporada, antes de sair aquele primeiro episódio que a gente assistiu, que é aquele episódio piloto, teve uma outra versão que chegou a ser gravada, mas que não funcionou. A HBO viu o resultado e não gostou e falou que não, pode refazer tudo e mudou um monte de coisa. E aí foi feitas as mudanças que a HBO pediu e aí é exatamente aquele episódio que foi publicado e que a gente assistiu e conhece até hoje. Então vou falar pra vocês algumas diferenças que tinham nesse episódio piloto que foi gravado, mas que foi cancelado aí pela HBO lá no começo. Tem até mudança de atriz, mano, teve atriz diferente e eu vou contar tudo pra vocês aqui como é que foi. Algumas alterações ficou mais próxima do livro, outras alterações estavam mais próxima antes e aí acabou não ficando tão parecido assim, mas eu vou contar detalhe por detalhe pra você. Mas antes de eu começar a falar, se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo, que eu sei que tem muita gente que assiste os vídeos aqui e ainda não é inscrito. Então se inscreve, é só descer aqui a telinha, clicar em inscrever-se, que aí você já faz parte desse bando de viciados em séries. Bom, a primeira mudança que teria no piloto que foi cancelado é que, lembra aquela cena do Khal Drogo com a Daenerys, depois que eles casaram, que ele estuprou ela e tal? Isso é muito parecido com o que tá no livro, só que é um pouco menos pesado ainda, pelo que eu soube. O livro é até um pouco mais forte, sabe? Um pouco mais significativo esse momento do estupro, com ela meio que resistindo, ela não querendo, mas teve que fazer em prol do povo dela, para ajudar o irmão dela a conquistar o reino, conquistar o trono de volta. Isso foi o que a gente assistiu no episódio que foi exibido. Só que no primeiro roteiro que a HBO cancelou, na verdade, não seria um estupro, não seria um sexo forçado, seria um sexo consensual. Ela aceitaria de boa esse momento, e aí meio que seria uma cena um pouco mais romântica. Ela ia até ajudar a tirar as tranças, os anéis do cabelo dele, do Khal Drogo, ele ia falar não, e ela falar sim, e ela continua tirando e tal, não sei o que, e aí acaba acontecendo a cena de sexo ali. Isso seria o que ia acontecer na primeira gravação que eles fizeram ali, só que, mano, não tem nada a ver, ia ficar muito diferente, porque tem que demonstrar que no começo ela não tava querendo aquilo, ela não foi de bom grado, sabe? Ela foi porque foi forçada pelo irmão dela. Então ainda bem que pelo menos isso eles mudaram, claro que é um pouco forte, é um pouco ruim de ver isso, né? Dá um certo desconforto, mas ainda bem, porque a gente não pode tratar isso como uma coisa natural. Então no começo dá uma certa raiva do Khal Drogo, tanto que eu já assisti Game of Thrones, já tô na 7ª temporada, comecei a assistir tudo de novo com a Bia, e quando chegou nessa cena, eu gosto do Khal Drogo, mas quando chegou nessa cena eu peguei raiva dele de novo, porque, mano, é um negócio que causa um desconforto e fala, mano, o que você tá fazendo com ela, velho? Para, não sei o quê. Mas enfim, né? Era da natureza do povo dos Dothraki lá, um negócio mais bruto mesmo, mais forte, e isso foi representado tanto no livro quanto na série. A segunda mudança que teve no episódio que foi cancelado é mais ou menos parecido com essa primeira. Tem uma certa relação, só que dessa vez falando da Cersei e do Jaime. A gente sabe que eles têm as relações deles e tal, e no primeiro episódio a gente vê eles tendo uma relação sexual ali, quando o Bran aparece lá na torre, e eles empurram ele e tal, ele cai, para Bledg, etc. Isso teria nas duas versões. A diferença é que no momento do sexo entre eles dois, na hora que o Bran aparece, você vê que os dois estão curtindo o momento, né? Ela só começa a entrar em desespero quando ela vê o Bran lá. Mas no episódio que foi cancelado, ela não tava querendo. Não é que não chega a ser necessariamente um estupro, mas ela não queria correr esse risco, sabe? Pelo que deu a entender, ela ia ficar falando não, não constantemente, não ia tentar parar o sexo necessariamente, mas ela ia ficar falando não, não, melhor não, algumas coisas desse tipo, e o Jaime ia continuar meio que forçando. Eu acho que não deixa de ser estupro, mas
Se no livro fala que eles têm essas relações mesmo, tanto que, né, os filhos dela é filho dele também, então eu não sei necessariamente até que ponto, porque não tá muito bem explicado na matéria que foi publicada lá pelo HuffPost, que é lá dos Estados Unidos, então essa parte não tá muito bem explicada, só tá falando que ela ia ficar falando não constantemente, e ele ia continuar até o momento que o Bran aparecesse, o Jaime empurrasse ele e tal. E isso além de que eles falaram que todos os momentos que os dois conversassem e tal, ia ficar muito confuso e não ia ficar muito claro, na verdade, que eles dois eram irmãos que estavam tendo relações sexuais, relações amorosas. Isso no primeiro roteiro, no primeiro episódio, não ficou muito claro. E aí eles decidiram simplificar. Mano, vamos colocar que os dois querem esse momento e tal, pra não confundir o público? Vamos. Então aí eles fizeram essa alteração pra esse episódio que a gente assistiu, por isso que fica muito claro no primeiro episódio que eles estão se relacionando. Mas no episódio que foi cancelado, parece que não ia ficar tão claro assim. E a intenção deles com essas mudanças foi exatamente não deixar o público confuso, que eu acho que nesse ponto eles conseguiram, mas o episódio em si, ele é um pouquinho confuso, vai. Muito personagem, muita história, a gente demora um pouquinho pra se encaixar, se situar ali no que tá acontecendo no reino de Westeros. A terceira mudança que teria no episódio que foi cancelado é que tem aquele momento que o Robert Baratheon tá fazendo uma festa e tá os Stark lá, tá todo mundo reunido, isso ainda no primeiro episódio, ainda no Winterfell. Não sei se vocês vão lembrar, mas enquanto tá acontecendo a festa, o Jon Snow não tá lá. Por quê? Porque ele é bastardo e tal, então ele fica do lado de fora, treinando, batendo nos negócios. No episódio que foi cancelado, ele não ficaria do lado de fora. Quer dizer, ele ficaria do lado de fora, só que ele ia beber um pouquinho demais e acabar entrando na festa bêbado mesmo, ia causar um pouco de confusão, etc. Coisa que não aconteceu no episódio que a gente assistiu. No episódio normal, ele encontra o tio dele, o Benji, e eles dois começam a conversar e tal, se abraçam, e aí eles falam de ele ir pra muralha e tal. Isso é o que acontece quando a gente assistiu, mas no episódio cancelado ele ia entrar no meio da festa, bêbado, e arrumar um pouquinho de confusão, que dizem que ficaria mais parecido com o livro, porque no livro foi mais ou menos isso que aconteceu. Não sei dizer, não posso confirmar pra vocês, porque eu não li o livro ainda, mas pretendo. Mas aí, essa mudança, de repente, eles poderiam ter deixado pra ficar mais fiel às histórias do livro do George R. R. Martin, mas enfim. Mesmo assim, ficou bacana, e aí introduz a gente àquela vontade que o Jon Snow tem de ir pra muralha. Eu acho que é a primeira vez que ele fala sobre isso e a gente começa a entender por como que ele vai parar lá. A quarta mudança que teria, talvez não ficasse tão mudança assim, acho que não ia mudar tanto assim na história, mas ainda assim foi alterado, é que lembra no episódio que a gente assistiu, no piloto, quando a primeira vez que o Ned e o Jaime eles se encontram, o Ned Stark e o Jaime Lannister. Eles se encontram, eles ficam meio que trocando rinchas, e aí o Jaime fala que queria que ele participasse do torneio que vai ter, e aí o Ned fala que prefere não participar, porque quando ele vai pra uma batalha ele não gosta que as pessoas conheçam os movimentos dele, etc. Tem esse momento que eles não se bicam muito ali, dá pra perceber que eles têm uma rixa entre eles dois. E fica tudo muito superficial, a gente percebe que eles não se gostam, mas fica por isso mesmo. No episódio que foi cancelado seria um negócio muito mais claro, por quê? O Jaime, ele ia ficar provocando o Ned, ele ia falar da morte do pai e do irmão do Ned, que aconteceu lá na rebelião do Robert, a primeira vez e tal, ele ia ficar provocando muito o Ned Stark falando dessas mortes, insinuando, né, que, tipo, dando risada, fazendo algumas piadas sarcásticas sobre essas perdas que o Ned teve nessa guerra. E aí, depois disso, o Tyrion ia aparecer no meio da treta dos dois ali, que os dois estivessem meio que trocando farpas ali, o Tyrion ia aparecer e ia começar, tipo, fazer piada com a situação e falando que se tivesse uma briga entre eles dois, ele ia apostar no irmão dele, mas não muito. Isso é o que tinha acontecido no episódio que foi cancelado e que eu acho que seria muito louco, mas aí eles decidiram adiar um pouquinho esse momento dessa treta mais profunda deles dois alguns episódios pra frente, e aí no episódio piloto que a gente acabou assistindo ficou só uma tretinha meio superficial, só pra num primeiro momento a gente entender que eles não se gostam. A quinta mudança, e talvez a mais significativa aqui, é a mudança de atriz e de personalidade da Catelyn Stark. Porque o que ia acontecer? Ela ia ser interpretada por uma outra atriz chamada Jennifer L. Eu não sei pronunciar o nome muito bem, mas que já participou da trilogia dos 50 Tons de Cinza, já participou de alguns filmes aí bem famosos. Ela seria a Catelyn Stark, e ela seria um pouco diferente, porque no primeiro episódio que a gente assistiu, a Cat, ela tá meio que com o pé atrás do Ned ir lá pra capital, lá pro sul, ela fica meio que falando pro Ned não ir, e a Sansa tá querendo casar com o Joffrey, ela também fica meio assim e tal, meio, sabe, não incentiva, mas também não proíbe, porque ela sabe que é necessário, mas fica com o pé atrás. Na versão que foi cancelada, a Catelyn ela fica meio que empolgada com a ideia de que a Sansa ia casar com o Joffrey. Então ela fica incentivando a Sansa a fazer isso, entendeu? O que dá uma diferença muito grande na história. A sexta mudança que a gente teria no episódio que foi cancelado, ela não faria tanta diferença assim, ela só ia adiantar algumas coisas. Por quê? O Joffrey, lembra do Joffrey, aquele filho da mãe? Então, aquele demônio, pessoa... Ele, no primeiro episódio, ele parece só um moleque normal, né? Tem uma cara de moleque chato, mimado,
Mas ele parece ser normal, pelo menos no primeiro episódio. A partir do segundo ele já começa a mostrar as garrinhas dele ali. Mas no primeiro episódio ele parece ser um moleque comum, né? Pelo menos aparenta, porque ele não demonstra nenhuma personalidade muito arrogante. Só que no episódio que foi cancelado, ele seria esse moleque arrogante logo de cara. Ele já ia mostrar as garras dele, ele já ia mostrar, sabe, que ele desmerece os Stark, que ele menospreza todo mundo, e falando todo arrogante, que as espadas de madeira era besteira, que ele precisava de uma espada de verdade pra treinar, porque não sei o quê. E aí a gente já ia saber que ele é um demônio desde o primeiro episódio. Mas aí eles fizeram essa mudança pra tirar um pouquinho o foco dele e adiar esse momento demônio dele, né, pra mostrar alguns episódios mais pra frente. A sétima mudança, que a sétima e a oitava talvez sejam mudanças significativas, mas que a gente ainda não percebeu o porquê, e eu vou explicar. A sétima mudança é uma pena. Vocês assistiram o trailer da oitava temporada? No trailer da oitava temporada, o Jon Snow tá andando por aquela caverna que tem as estátuas dos Stark que já morreram e tal, e ele passa pela estátua da tia dele, que é a Lyanna Stark. E cai uma pena da mão da estátua da Lyanna Stark, né? Ele tá andando, aí essa pena cai no chão, e aí até aparece uma voz dela, cuide bem dele, não sei o que, proteja ele, que foi quando ela falou isso pro Ned Stark. E aí passa essa, eu acho que ele não escuta essa voz, mas passa como tipo uma narração do trailer, etc, uma lembrança. E aí o Jon Snow, ele tá andando, quando essa pena cai no chão, ele olha pra trás, né, fica meio receoso e continua andando, e a pena continua no chão. E a caverna meio que tá quente, tá com, né, uma cor quente por causa dos fogos que estão acesos e tal. E aí, passando um pouquinho mais pra frente do trailer, tá o Jon Snow, a Sansa e a Arya Stark em frente às estátuas da Lyanna, da Catelyn e do Ned Stark. Tá os três ali em frente a essas três estátuas, e aí começa a vir uma fumaça de gelo no fundo da caverna, cobrindo a caverna inteira, e aí mostra essa pena de novo sendo congelada por essa fumaça. Então assim, eles deram muito foco nessa pena no trailer. Aparentemente ela tem uma grande importância que a gente ainda não entendeu muito bem, mas talvez seja explicada nessa última temporada. Agora, o que isso tem a ver com o episódio que foi cancelado? Lá no primeiro episódio, eu não sei se vocês vão lembrar, mas lá no primeiro episódio, quando o Robert está falando com o Ned Stark, quando chama o Ned pra ser a mão dele, ele chama dentro dessa caverna. E depois desse pedido, eles começam a conversar e tal, e aí eles param em frente à estátua da Lyanna. E aí quem coloca essa pena na mão dela é o Robert, que ele começa a falar que ela devia estar com ele, devia ter sido sepultada num lugar com sol, numa montanha, e não sei o quê. E aí o Ned fala, não, mas ela é uma Stark, ela tá onde ela deveria estar, não sei o quê. E o Robert fala, ela deveria estar comigo, não sei o quê, lamentando a morte dela o tempo todo, porque é contado nos livros que ele é e continua sempre apaixonado pela Lyanna Stark, mas ela foi morta pelo filho do Rei Louco, né, eu esqueci o nome do irmão da Daenerys, o irmão mais velho, não o Viserion, o outro, o mais velho que morreu. Ele foi quem matou a Lyanna Stark. Ele começa a lamentar um pouco essa morte e tal, e aí nesse momento ele coloca a pena na mão dela, e essa pena durou todos esses anos, durou todo esse tempo, até o momento do trailer da última temporada. Então assim, eu não sei exatamente o que significa essa pena. Será que é uma pena de dragão? O dragão não tem pena. Então não sabemos exatamente o que significa essa pena, mas ela teve uma ênfase no trailer da oitava temporada, então talvez ela tenha algum significado importante que a gente descubra na oitava temporada, ou não, às vezes foi só um easter egg mesmo do primeiro episódio, e enfim, estamos aqui falando tudo isso à toa. Tô aqui editando e percebi que eu não comparei, né, o episódio que foi cancelado com o episódio que aconteceu mesmo nesse negócio da pena. Vou explicar rapidinho. O que acontece? No episódio que aconteceu mesmo, o Robert colocou a pena lá e só quem sabia dessa pena era o Robert e o Ned, porque eram os dois que estavam presentes na cena. Mas no episódio que foi cancelado, a Cersei de alguma forma ia descobrir sobre essa pena e ia mandar alguém lá, algum soldado, alguma coisa ali do reino dela, pra queimar essa pena. E aí no trailer da oitava temporada, essa pena não estaria lá presente, fazendo toda essa participação. Então é por isso, por essa ênfase e por terem cancelado a queimação da pena, que deduz-se que essa pena seja importante. Era essa a explicação que eu esqueci de falar no vídeo. E a oitava e última mudança que teria no episódio que foi cancelado, diferente do primeiro episódio que a gente assistiu, eu não sei se vocês lembram, mas o primeiro episódio que a gente assistiu começa com a Patrulha da Noite, fazendo, né, uma patrulha ali depois da muralha, do outro lado da muralha, se eu não me engano, no meio da neve e tal, e um deles vê uns caminhantes brancos, vê uns corpos mortos e tal, e depois acaba se deparando com a menininha, com aquela mesma menininha que ele vê morta, depois vê ela com o olho azul e tal, não sei o que ela já é uma caminhante branca, e aí mostra alguns outros caminhantes brancos cortando a cabeça de alguns patrulheiros da noite e tal, e aí ele sai correndo e etc. Isso foi o que a gente assistiu, mas no episódio que foi cancelado, não sei se seria esse mesmo personagem, mas um dos integrantes ali da Patrulha da Noite, ele meio que escondido ia ver dois caminhantes brancos conversando. Isso, você não tá ouvindo errado. Eles estavam conversando, mas em um próprio dialeto deles. É uma linguagem que ninguém conheceria, além dos caminhantes brancos. Então eles estavam conversando entre eles e esse cara ia ver. E ia mudar tudo, mano, porque até hoje os caminhantes brancos nunca falaram.
sabe? Eles só olham e tal, e fazem todas as ações, mas eles nunca conversaram. E a explicação dessa mudança foi dada pelo David Patterson, mais ou menos por cima ali. O David Patterson, ele é o criador das linguagens de Game of Thrones, dos Dothraki. Todas essas linguagens exclusivas de Game of Thrones foi ele que criou. E ele estava criando também esse dialeto dos Caminhantes Brancos. Só que ele falou que não ficou muito legal, sabe? Que não encaixou muito bem. E aí eles fizeram uma nova tentativa na segunda temporada de começar a fazer os Caminhantes Brancos conversarem entre eles, mas que também não ficou muito legal. E aí eles decidiram tirar essa ideia de vez e é por isso que nunca aconteceu. Mas seria bem interessante se isso tivesse acontecido até hoje. Só que ainda assim, eles não conversarem dá um ar um pouco mais misterioso, eu acredito. Então, talvez tenha sido melhor dessa forma e talvez tenha sido de fato o motivo para eles terem tirado essa ideia da série. Mas que seria um pouquinho assustador, talvez seria. Então essas são as diferenças que teriam no primeiro episódio de Game of Thrones, o episódio piloto, mas que foi cancelado e regravado pela HBO pro jeito que a gente conhece hoje. Qual dessas mudanças você gostaria de ter visto no episódio que a gente assistiu? Qual delas você já sabia? Qual delas você acha que ainda bem que mudou? Ainda bem que foi do jeito que foi, porque do jeito antigo ia ficar ruim? Deixa aqui nos comentários para eu saber, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, compartilha esse vídeo com todos os fãs de Game of Thrones e não esquece de se inscrever aqui nesse lado também. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e o inverno chegou. Até a próxima. Valeu!